A mansão estava iluminada como um palácio. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz dourada sobre mesas cobertas por taças de vinho, pratos refinados e arranjos florais exuberantes. O salão era um desfile de vestidos cintilantes e ternos impecáveis. Risadas elegantes ecoavam, misturadas ao som suave de um quarteto de cordas. Entre os convidados, apenas uma pessoa destoava daquele espetáculo: Isabela Duarte. Vestia o uniforme simples de faxineira, com luvas finas nas mãos e um balde discreto ao lado. Seus passos eram silenciosos, quase invisíveis, mas seus olhos curiosos absorviam cada detalhe. Nunca havia visto de perto tanto luxo reunido em um só lugar. Isabela não estava ali para festejar, mas para trabalhar. Ainda assim, não conseguia deixar de se encantar com o ambiente. Em seu coração, havia sempre uma centelha de sonho, de que talvez um dia pudesse viver algo maior que sua realidade simples. Enquanto ela limpava discretamente um canto do salão, os convidados passavam sem sequer notá-la. Para a maioria, era apenas mais uma funcionária. Mas naquela noite, o destino havia preparado algo que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado do salão estava Eduardo Albuquerque, o anfitrião e um dos empresários mais influentes do país. Alto, imponente, de olhar frio e postura firme, era cercado por uma aura de poder que intimidava a todos. Sua fama era de um homem inacessível, incapaz de se deixar tocar por sentimentos. Eduardo caminhava entre os convidados como um rei em seu castelo, cumprimentando com gestos polidos, mas sem se envolver de verdade. Para ele, a festa era apenas uma formalidade social, mais um evento para manter sua imagem impecável. Seu coração, endurecido por experiências passadas, não encontrava brilho em nada daquilo. Foi nesse contraste, entre o luxo impenetrável de Eduardo e a simplicidade sonhadora de Isabela, que duas histórias tão diferentes se preparavam para colidir. Isabela movia-se com discrição, tentando passar despercebida em meio aos vestidos reluzentes e ao som das taças se chocando. Cada passo era medido, cada gesto cuidadoso. Havia aprendido a arte de ser invisível. Afinal, ninguém queria que uma faxineira chamasse atenção em um evento tão sofisticado. Ainda assim, não conseguia evitar olhar ao redor. Os lustres brilhavam como estrelas. Os vestidos cintilavam como joias vivas. Tudo parecia saído de um conto de fadas, mas ao mesmo tempo inalcançável. O coração dela se apertava. Fazia parte daquele cenário, mas como espectadora silenciosa, nunca como protagonista. Havia algo doloroso em testemunhar de perto um mundo que não lhe pertencia. Sentia-se pequena diante da grandeza da festa, mas ao mesmo tempo fascinada. Sabia que quando a noite terminasse, voltaria para sua rotina de sacrifícios. E ainda assim, por alguns instantes, permitia-se sonhar. Eduardo, em outro ponto do salão, observava tudo com o olhar crítico de quem já não se impressionava com nada. Via as máscaras sociais, os sorrisos falsos, os olhares de interesse. Para ele, aquela festa era apenas mais uma encenação. O homem poderoso que todos admiravam, na verdade, carregava um vazio que nenhum brinde poderia preencher. Foi nesse cenário de contrastes que o destino começou a tecer sua trama. Enquanto Isabela se curvava para limpar discretamente o chão, os olhos de Eduardo, sem perceber, começaram a se voltar em sua direção. Ele ainda não sabia. Mas naquela noite sua atenção seria capturada não por uma mulher em vestido caro, mas por uma jovem de uniforme simples que exalava uma dignidade que nem toda a riqueza do salão conseguia ofuscar. Assim que entrou no salão principal, Isabela Duarte sentiu o fôlego faltar. O espaço era deslumbrante. Lustres cintilantes pendiam do teto. O piso refletia as luzes douradas, e as mesas estavam enfeitadas com arranjos que mais pareciam obras de arte. Cada detalhe parecia gritar riqueza e poder, um mundo completamente diferente do seu. Ela, de uniforme simples, sentia-se uma intrusa. Observava as mulheres em vestidos luxuosos, cobertas de joias, e os homens em ternos impecáveis, exalando confiança. Enquanto passava discretamente pelos cantos, percebia olhares que a ignoravam ou a julgavam. Uns a viam como invisível, outros a encaravam de cima a baixo. Mas havia algo em Isabela que a distinguia das outras funcionárias. Sua postura ereta, o brilho discreto nos olhos, a delicadeza de seus movimentos transmitiam uma dignidade rara. Mesmo com a roupa simples, carregava uma elegância natural que chamava a atenção sem esforço. Enquanto o som da música clássica preenchia o ambiente, Isabela permitiu-se por um instante imaginar que fazia parte daquela festa. Fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse vivendo um sonho. Mas ao abrir os olhos,
A realidade voltava. Ela estava ali apenas para limpar o chão e permanecer invisível. O contraste entre o luxo e sua simplicidade a esmagava e a encantava ao mesmo tempo. Não sabia explicar por quê, mas sentia que aquela noite não seria como as outras. Algo maior estava prestes a acontecer. Entre os convidados, todos sabiam quem era o homem que atraía olhares por onde passava. Eduardo Albuquerque. Sua presença dominava o salão. Alto, de postura firme, terno impecável, olhar penetrante. Ele parecia carregar um escudo invisível, que afastava qualquer tentativa de aproximação verdadeira. Sua fama era de um homem frio, inacessível, movido apenas pelos negócios. Diziam que Eduardo havia construído sua fortuna com disciplina implacável e decisões duras. Admirado por uns, temido por outros, mantinha-se como uma fortaleza de gelo. Poucos ousavam desafiá-lo. Por trás dessa imagem havia cicatrizes. Eduardo carregava dores do passado que preferia esconder. O preço de suas perdas o tornara desconfiado e fechado, incapaz de abrir espaço para sentimentos. Para ele, festas como aquela eram apenas formalidades sociais, mais uma obrigação em sua agenda. Enquanto trocava palavras educadas com outros empresários, Eduardo mantinha a mente distante. O salão luxuoso não o impressionava. Tudo lhe parecia vazio e superficial. Ainda assim, cumpria seu papel como anfitrião impecável. Foi nesse estado de indiferença que seus olhos se detiveram em Isabela Duarte. Ela estava à parte da ostentação, movendo-se com simplicidade e dignidade. Eduardo sentiu algo diferente. Não era luxo, não era ambição, era autenticidade. E essa autenticidade o intrigou de imediato. Sem perceber, passou a segui-la com o olhar. Não sabia explicar o motivo, mas havia algo nela que rompia sua barreira de frieza. E naquele instante, o milionário inacessível começava a experimentar uma fagulha de mudança. Isabela Duarte estava concentrada em sua tarefa, limpando discretamente um canto do salão. Queria passar despercebida, mas de repente sentiu um olhar pousado sobre si. Ao levantar os olhos, encontrou os de Eduardo Albuquerque. Por um instante, o tempo pareceu parar. O barulho da festa se dissolveu, e apenas aquele olhar existia. Isabela, surpresa, corou e desviou rapidamente, mas a sensação de estar sendo realmente vista a deixou perturbada. Ninguém jamais a olhara daquela forma. Eduardo, por sua vez, não conseguia desviar os olhos. Estava acostumado a ler intenções em cada pessoa que o rodeava, mas em Isabela via algo diferente. Não havia máscaras sociais, não havia interesse escondido, apenas simplicidade e dignidade. Interpretou, no entanto, sua postura tímida como a de uma convidada reservada, talvez até de grande importância. Isabela tentava retomar o trabalho, mas a cada gesto sentia o peso dos olhos dele. Era como se Eduardo a observasse com atenção incomum, e essa sensação a deixava dividida entre medo e fascínio. Alguns convidados perceberam os olhares trocados, cochichando discretamente, sem entender quem era a misteriosa jovem que havia capturado a atenção do anfitrião. Sem saber, ambos estavam presos em um mal-entendido. Para Eduardo, Isabela era uma convidada enigmática. Para ela, era apenas questão de tempo até que descobrisse a verdade. Ainda assim, havia uma força invisível unindo-os naquele instante silencioso. Convencido de que estava diante de alguém diferente, Eduardo Albuquerque tomou uma decisão incomum: aproximar-se. Caminhou até Isabela Duarte com passos firmes, atraindo olhares curiosos por onde passava. Quando finalmente falou com ela, seu tom era cortês e até gentil, algo raro em sua postura habitual. Isabela quase deixou o coração escapar pela boca. Não acreditava que o anfitrião da festa, um dos homens mais poderosos que já vira, estava dirigindo-lhe a palavra. Tentava responder com educação, mas o nervosismo a fazia hesitar. Eduardo, interpretando sua timidez como charme discreto, sentiu-se ainda mais intrigado. A cada resposta breve de Isabela, acreditava estar diante de uma convidada especial, talvez alguém que não queria chamar atenção. Quanto mais ela se calava, mais curioso ele ficava. Alguns convidados próximos observavam com atenção, murmurando entre si. Para todos, era surpreendente ver o inacessível Eduardo dando atenção exclusiva a uma mulher que ninguém parecia reconhecer. Em meio à conversa, ele deu um passo ousado. Ofereceu-lhe o braço e a convidou para dançar. O salão inteiro pareceu suspirar ao mesmo tempo. Para Eduardo, era natural conduzi-la. Para Isabela, era um abismo de contradições. Sabia que não pertencia àquele lugar, mas não teve forças para recusar. Quando aceitou,
os olhares dos convidados se voltaram totalmente para eles. Eduardo acreditava estar diante de uma mulher misteriosa e única. Isabela, por sua vez, sentia-se prestes a ser desmascarada a qualquer instante. Mas naquele momento, entre medo e encantamento, decidiu entregar-se à dança. Enquanto caminhava ao lado de Eduardo Albuquerque, o coração de Isabela Duarte batia tão forte que parecia ecoar pelo salão. Sentia-se fora de lugar, e a cada passo o peso da verdade a esmagava. Não suportava a ideia de continuar alimentando aquele mal-entendido. Reuniu coragem, respirou fundo e abriu a boca para dizer: "Preciso lhe contar algo." Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por um grupo de convidados que se aproximou para cumprimentar Eduardo. Ele, polido como sempre, respondeu às formalidades, mas manteve os olhos fixos em Isabela, como se temesse que ela desaparecesse. Assim que conseguiu um espaço entre uma conversa e outra, Isabela tentou novamente com a voz baixa: "Eduardo, eu não sou quem você pensa." No entanto, a música subiu de volume, anunciando um brinde coletivo. O salão inteiro foi conduzido para o centro, e mais uma vez sua confissão foi engolida pelo fluxo da festa. Isabela suspirou, aflita. Sabia que quanto mais demorasse, mais difícil seria contar a verdade. Tinha medo de vê-lo se afastar, medo de perder aquele olhar que, mesmo por engano, fazia-a sentir-se importante. Eduardo, por sua vez, interpretava seu silêncio como timidez. Para ele, estava diante de uma mulher reservada, alguém que preferia não se expor em meio ao luxo. Quanto mais ela hesitava, mais convicto ficava de que havia um mistério fascinante a seu redor. O destino parecia conspirar contra a verdade. A cada tentativa de Isabela, algo surgia para impedir, e o mal-entendido, que deveria ter acabado ali, apenas se fortalecia, ligando-os ainda mais. Quando Eduardo Albuquerque a conduziu até o centro do salão, Isabela Duarte quase tropeçou de nervoso. O convite para dançar fora inesperado demais. Seu primeiro impulso foi recusar, mas os olhos firmes dele a convenceram. O salão inteiro voltou os olhares para o casal improvável. Cochichos se espalharam, alguns curiosos, outros invejosos. Para Isabela, cada olhar parecia uma acusação. Se souberem que sou apenas a faxineira, serei humilhada para sempre. Mas quando a música começou, Eduardo tomou sua mão com firmeza. O toque a fez estremecer. Seus passos eram hesitantes, mas ele a guiava com segurança. Pela primeira vez, Isabela sentiu-se protegida, como se o peso do mundo tivesse desaparecido. Eduardo, acostumado a dançar mecanicamente em eventos sociais, surpreendeu-se consigo mesmo. Ao lado dela não havia rigidez. Seus olhos brilhavam de uma forma que ninguém ali jamais havia visto. Enquanto girava sob os lustres de cristal, Isabela sentiu o coração dividir-se entre a vergonha e o encantamento. O medo de ser descoberta a sufocava, mas o olhar de Eduardo a fazia sentir-se especial, única. Era como se, por um instante, fosse parte daquele mundo que parecia inalcançável. Os aplausos no final da música soaram distantes para ela. Para Eduardo, eram irrelevantes. O que importava era a conexão silenciosa que haviam compartilhado durante aqueles minutos. Mas junto com a magia da dança, a sombra da verdade continuava a rondar Isabela. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, o encanto seria rompido. Depois da dança, algo havia mudado de forma irreversível. Eduardo Albuquerque, que por anos cultivara frieza e distância, sentia uma chama arder dentro de si. Não compreendia como uma jovem que surgira de maneira tão inesperada conseguia desarmá-lo com um simples olhar. Era como se tivesse redescoberto uma parte de si que acreditava perdida. Observava os gestos de Isabela Duarte com fascínio. A timidez no sorriso, a simplicidade nos movimentos, o brilho genuíno nos olhos. Não era luxo, não era ostentação, era autenticidade. E essa autenticidade mexia com ele de uma forma inédita. Isabela, por sua vez, travava uma batalha interna. O coração disparava toda vez que Eduardo se aproximava, mas sua mente lembrava da verdade. Ela não era convidada, apenas a faxineira. Como poderia permitir que sentimentos florescessem em terreno tão frágil? Ainda assim, não conseguia negar a conexão que sentia. Era algo maior que a razão, um fio invisível que os unia. Pela primeira vez em sua vida não se sentia invisível. Pela primeira vez, alguém a olhava como se fosse importante. Os dois trocaram algumas palavras rápidas entre os intervalos da festa, mas os sorrisos que compartilhavam diziam mais que qualquer diálogo. O salão inteiro desaparecia quando se olhavam. Eduardo sentia um desejo novo, conhecer Isabela de verdade. Não era apenas atração física,
era um impulso profundo de desvendar quem era aquela mulher que surgira em sua vida como um enigma. Isabela, dividida, temia acreditar. Mas dentro de si uma certeza crescia. Havia algo especial acontecendo naquela noite. E assim, em meio ao luxo e às máscaras sociais, nasceu um sentimento inesperado, puro e verdadeiro, entre dois mundos opostos. O encanto, no entanto, não poderia durar para sempre. Enquanto Eduardo Albuquerque observava Isabela Duarte com admiração, um dos organizadores da festa se aproximou. Cumprimentou-a rapidamente e, diante de todos, entregou-lhe um pano de limpeza que havia caído no chão. O silêncio foi imediato. Eduardo fixou os olhos no objeto em suas mãos. A realidade despedaçou o mal-entendido em segundos. Sua expressão, antes suave, fechou-se em frieza e choque. O anfitrião poderoso acabara de descobrir que sua misteriosa convidada era, na verdade, a faxineira do evento. Isabela tentou explicar, mas as palavras não saíam. Queria gritar que tentara contar a verdade, mas nunca tivera oportunidade. Agora, diante da revelação cruel, sentia-se exposta e indefesa. Eduardo recuou um passo, como se tivesse sido enganado. Seu orgulho ferido falou mais alto que qualquer emoção. A desconfiança tomou conta de seu semblante. Os convidados próximos começaram a murmurar. Cochichos, risadas contidas, olhares de desprezo. A convidada misteriosa revelava-se afinal apenas a moça que limpava o chão. Isabela sentiu o rosto arder. O coração, que minutos antes batia de emoção, agora estava esmagado pela vergonha. O sonho havia acabado diante de todos. Eduardo permaneceu em silêncio, mas sua frieza dizia mais que 1000 palavras. O vazio em seus olhos era um abismo que separava os dois. Com lágrimas contidas, Isabela recuou lentamente. Sabia que aquele breve conto de fadas chegara ao fim. Ainda assim, guardava no peito a lembrança do olhar dele antes da revelação. Prova de que, por instantes, havia sido verdadeiramente vista. Para Eduardo, o choque transformava-se em tormento. Mal sabia que aquele momento, embora doloroso, seria o início de sua maior transformação. Eduardo Albuquerque permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o mundo tivesse congelado. O coração, que antes batia acelerado pelo encanto, agora estava tomado pela frieza que sempre cultivara. O olhar, que brilhara de ternura durante a dança, transformou-se em desconfiança e dureza. Sentiu-se enganado, ainda que Isabela Duarte jamais tivesse mentido. Para ele, o simples fato de não ter revelado sua condição era uma traição. O orgulho ferido falou mais alto do que qualquer emoção, e sua defesa natural foi erguer a muralha de gelo que o protegia há anos. Quando finalmente falou, suas palavras foram afiadas, carregadas de sarcasmo e frieza. Cada frase atingia Isabela como uma lâmina invisível. Ela escutava em silêncio, sem forças para responder, sufocada pela injustiça da situação. Tentara se explicar tantas vezes naquela noite, mas nunca tivera a chance. Agora, era julgada sem defesa. Ao redor, os convidados observavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Cochichos e olhares se multiplicavam, transformando a cena em um espetáculo cruel. Isabela sentia-se cercada, encurralada pelo peso de tantas reprovações. Eduardo, mesmo endurecido, lutava contra o que sentia por dentro. Ainda havia a lembrança da dança, da conexão, da ternura inédita. Mas sua mente gritava. Foi tudo uma mentira. Seu orgulho não permitia admitir a dor que o consumia. Isabela, mesmo com lágrimas contidas, ergueu a cabeça. Recusava-se a permitir que o desprezo quebrasse sua dignidade. Essa postura, mesmo no auge da dor, causava nele ainda mais confusão. Como alguém tão simples podia carregar tamanha força? Ainda assim, Eduardo escolheu o silêncio e o afastamento. Não queria ceder, não queria admitir que havia sentido algo verdadeiro. E assim, virou-se, deixando Isabela para trás com a alma despedaçada. Após a saída brusca de Eduardo Albuquerque, o salão ficou tomado por comentários maliciosos. Os olhares se voltaram todos para Isabela Duarte, transformando-a no alvo de cochichos cruéis. Algumas mulheres, em tom baixo mas audível, zombavam. Achou que poderia se passar por uma de nós. Sempre há alguém que esquece o próprio lugar. Isabela sentia cada palavra como uma punhalada, mas manteve-se firme. Respirou fundo, ergueu a cabeça e continuou seu trabalho com dignidade. Não daria àqueles que a desprezavam o prazer de vê-la quebrada. A humilhação quase se concretizou quando um convidado debochado estendeu uma taça vazia e disse em voz alta: "Já que está aqui, pode limpar isso também." O gesto arrancou risadas discretas, mas antes que a situação piorasse, um dos organizadores da festa interveio, afastando Isabela dali com firmeza. Mesmo assim,
A ferida emocional já estava feita. Sentia-se exposta, marcada pela vergonha. Não era apenas a dor do desprezo de Eduardo que a consumia, mas o peso de ser ridicularizada diante de todos. Eduardo, embora afastado do salão, não conseguia evitar imaginar o que estava acontecendo. Tentava se convencer de que não se importava, mas a imagem de Isabela, cercada por olhares cruéis, voltava constantemente à sua mente. O vazio que sentia só aumentava. Sozinha, em uma área reservada, Isabela finalmente deixou as lágrimas caírem. Sabia que não havia feito nada de errado, mas pagava um preço alto por um mal-entendido que não conseguira desfazer. Mesmo ferida, porém, decidiu que não deixaria aquilo definir quem era. Seu trabalho humilde não diminuía sua dignidade. Essa convicção silenciosa a ajudava a resistir, ainda que tudo ao redor tentasse esmagá-la. E no fundo de seu coração, sabia que aquele não seria o último encontro com Eduardo Albuquerque. O destino ainda tinha muito a escrever entre eles. Após a confusão, o salão voltou ao seu ritmo de música e conversas, mas para Isabela Duarte o tempo parecia parado. Caminhava discretamente pelos corredores, tentando terminar suas tarefas sem chamar atenção. O som dos risos e dos brindes chegava abafado, como se viesse de muito longe. Do outro lado da mansão, Eduardo Albuquerque permanecia isolado. Sentado em silêncio, lutava contra os próprios pensamentos. Tentava convencer-se de que não sentia nada por aquela jovem, de que tudo não passara de uma ilusão. Mas em sua mente, a imagem dela continuava viva. O olhar sincero, o sorriso tímido, a dança que o havia desarmado. Entre eles, erguia-se um muro invisível feito de mágoas e orgulho. Eduardo não ousava se aproximar, e Isabela não tinha forças para falar. Ambos estavam presos em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Isabela se perguntava por que a vida era tão cruel. Por um instante, havia acreditado que poderia ser vista além de sua condição. Mas bastou a verdade vir à tona para que fosse julgada sem chance de defesa. Por que meu coração insiste em sentir o que não me pertence? Questionava-se em silêncio. Eduardo, por sua vez, sentia um vazio incômodo. Relembrava as decepções do passado e percebia que mais uma vez estava reagindo com dureza. Seu orgulho não permitia admitir que talvez tivesse errado, mas no fundo, sabia que sua frieza era apenas uma máscara. O silêncio tornou-se um castigo para ambos. Um elo invisível que, mesmo doloroso, ainda os mantinha conectados. Nos dias seguintes, Isabela Duarte voltou à sua rotina simples. Acordava cedo, limpava casas, cuidava da mãe doente e do irmão mais novo. Mas por mais que tentasse, a lembrança da festa não saía de sua mente. Ora revivia o encanto da dança, ora sentia a dor da humilhação. Era como se carregasse dentro de si duas memórias opostas. Uma doce e luminosa, outra amarga e cruel. De um lado, a mágoa ainda a feria. Sentia-se injustiçada por não ter tido a chance de se explicar. As palavras frias de Eduardo Albuquerque ecoavam em sua mente, lembrando-lhe o quanto fora julgada injustamente. De outro lado, havia uma chama de esperança. Por mais que tentasse negar, não conseguia esquecer o olhar dele antes da revelação. Pela primeira vez, alguém a havia enxergado de verdade. E essa lembrança a fazia acreditar que sua vida poderia ser diferente, que talvez pudesse sonhar com algo maior. Enquanto limpava o chão de uma pequena casa, Isabela lembrava-se de como, na festa, também havia carregado um balde e uma vassoura, mas com dignidade. Percebia que sua essência não havia mudado. Seu valor não dependia da opinião dos outros, nem da posição social. Seu irmão, curioso, percebia o brilho diferente nos olhos da irmã e perguntava se algo havia acontecido. Isabela apenas sorria, guardando o segredo para si. Quem acreditaria que havia dançado com Eduardo Albuquerque, o homem mais inacessível da cidade? A mágoas ainda doía, mas em meio à dor crescia também uma força nova. Uma certeza silenciosa de que não deveria se envergonhar de quem era. No fundo, Isabela sabia. Aquela história ainda não havia terminado. Nos dias após a festa, Eduardo Albuquerque tentava retomar sua rotina implacável de negócios. Reuniões, contratos e compromissos enchiam sua agenda, mas nada parecia suficiente para afastar a lembrança de Isabela Duarte. Entre relatórios e assinaturas, sua mente vagava até o salão iluminado, até a dança que compartilhara com ela. Recordava o brilho nos olhos de Isabela, a dignidade com que suportou a revelação, e cada lembrança era como uma ferida aberta. Eduardo buscava justificar sua dureza. Convencia-se de que fora enganado, que precisava proteger-se, mas no fundo,
sabia que reagira por orgulho. A dúvida corroía sua mente. E se eu tivesse ouvido o que ela queria me dizer? À noite, deitado em sua cama luxuosa, o silêncio da mansão o sufocava. Todo o luxo ao redor parecia sem valor diante do vazio em seu peito. O eco da solidão era ensurdecedor, e nele a imagem de Isabela surgia cada vez mais forte. O trabalho, que sempre fora seu refúgio, já não trazia satisfação. Os números e conquistas não preenchiam o buraco que carregava dentro de si. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentia-se vulnerável. O orgulho resistia, tentando convencê-lo de que tudo não passara de um engano. Mas, quanto mais tentava apagar, mais forte Isabela voltava à sua memória. A chama que ela havia acendido não podia ser sufocada. No fundo, Eduardo começava a perceber que sua frieza não era força, era prisão. E talvez Isabela fosse a chave que poderia libertá-lo. O destino, sempre caprichoso, preparou um reencontro de forma inesperada. Dias depois, Eduardo Albuquerque estava supervisionando um novo projeto de construção em um bairro popular. Enquanto caminhava pela rua, avistou uma cena que fez seu coração disparar. Isabela Duarte. Ela carregava sacolas de compras ao lado do irmão mais novo. Não havia uniformes, nem vestidos de festa, apenas roupas simples e cotidianas. Mas mesmo assim, a dignidade em sua postura permanecia intacta. Eduardo parou, sentindo um misto de surpresa e emoção. Ver Isabela naquele ambiente real, sem máscaras sociais, apenas aumentava sua admiração. Pela primeira vez, enxergava quem ela realmente era. Isabela também o reconheceu. Seu coração acelerou, mas seu primeiro impulso foi desviar o olhar e seguir em frente. A lembrança da festa ainda doía, e não queria reviver a humilhação. Mas Eduardo não resistiu. Aproximou-se, com voz mais suave do que costumava usar. Boa tarde, Isabela. O irmão dela, curioso, observava o estranho clima entre os dois. Eduardo tentava puxar conversa, perguntando sobre a família, sobre o bairro. Não havia sarcasmo em suas palavras. Apenas uma tentativa tímida de aproximação. Isabela, desconfiada, respondia com frases curtas. Queria manter distância, mas não podia negar o impacto que ele ainda tinha sobre seu coração. Cada vez que cruzava o olhar dele, lembrava-se da dança, da conexão que, apesar de tudo, ainda existia. A despedida foi breve, mas deixou marcas. Eduardo permaneceu parado, observando-a se afastar, com a certeza de que não poderia deixá-la escapar outra vez. Aquela breve cena reacendeu nele um desejo profundo, conhecê-la de verdade, além das aparências. Após o reencontro inesperado, Eduardo Albuquerque não conseguiu mais ignorar o impulso de se aproximar. Alguns dias depois, voltou ao bairro simples onde havia visto Isabela Duarte. Não estava cercado por seguranças nem pelo luxo habitual. Veio apenas como homem, despido da armadura de empresário. Encontrou Isabela em frente a uma pequena padaria e, com voz contida, pediu para conversar. Ela hesitou, mas decidiu escutá-lo. Pela primeira vez, tinham a chance de falar sem interrupções, sem plateia, sem máscaras. Eduardo começou a abrir-se. Falou de sua infância marcada pela solidão, das decepções que o tornaram desconfiado e do vazio que, mesmo cercado de riqueza, nunca conseguira preencher. Não se justificava. Apenas revelava um lado que ninguém conhecia. Isabela ouviu em silêncio, surpresa. Nunca imaginou que por trás daquela postura fria houvesse tanta dor. Movida pela sinceridade dele, também abriu seu coração. Contou sobre a doença da mãe, sobre os sacrifícios que fazia pelo irmão e sobre os sonhos que guardava em segredo. O diálogo os aproximou de forma inesperada. Pela primeira vez, Eduardo a olhava não como alguém fora de seu mundo, mas como uma mulher forte e verdadeira. E Isabela começava a enxergar nele não apenas o homem que a humilhara, mas alguém em transformação. Ambos se emocionaram. Descobriram que, apesar das diferenças sociais, carregavam cicatrizes que os tornavam iguais em humanidade. A dor, paradoxalmente, era o elo que os unia. Naquele dia, uma ponte invisível foi construída entre eles. Ainda frágil, mas real. Apesar da aproximação, Isabela Duarte mantinha-se resistente. O peso da humilhação sofrida na festa ainda era uma ferida aberta. Não conseguia simplesmente acreditar que Eduardo Albuquerque havia mudado. Cada gesto de gentileza dele despertava nela uma mistura de esperança e desconfiança. E se for apenas um capricho passageiro? E se tudo não passar de mais uma ilusão? Essas perguntas a assombravam constantemente. Eduardo percebia essa resistência, mas não recuava. Sabia que precisava provar com ações e não apenas palavras
que sua transformação era verdadeira. Pela primeira vez em sua vida, estava disposto a esperar. Isabela, por sua vez, testava sua paciência. Respondia com frases curtas, mantinha distância emocional e observava cada detalhe de sua postura. Não queria entregar seu coração novamente para depois vê-lo despedaçado. Os amigos dela, ao perceberem sua proximidade com Eduardo, a aconselhavam a ter cuidado. Alguns viam perigo, outros viam oportunidade. Mas Isabela não se deixava influenciar. Sabia que apenas o tempo mostraria quem ele realmente era. Dentro dela, havia uma batalha constante. O coração lembrava da dança, do olhar, da conexão indescritível. Mas a razão gritava que eram de mundos diferentes e que se arriscar seria loucura. Eduardo respeitava suas barreiras. Não pressionava, não exigia. Limitava-se a estar presente, plantando sementes de confiança. Isabela reconhecia essa paciência, mas ainda não tinha coragem de acreditar plenamente. Seu coração queria ceder, mas sua mente insistia em resistir. No fundo, ela sabia. Sua resistência não duraria para sempre, mas precisava de provas, e Eduardo estava disposto a oferecê-las. Eduardo Albuquerque, decidido a provar que não estava apenas movido por um impulso passageiro, começou a agir de forma diferente. Deixou de lado a arrogância e passou a demonstrar interesse genuíno pela vida de Isabela Duarte. Ele começou a aparecer discretamente no bairro dela, visitando projetos sociais, conversando com moradores e se mostrando mais humano do que jamais havia sido. Não eram presentes caros ou gestos de ostentação que oferecia, mas atenção sincera. Eduardo perguntava sobre a mãe de Isabela, sobre o irmão mais novo, e sempre ouvia com paciência. Em vez de impor soluções, oferecia ajuda prática, respeitando os limites dela. Certa vez, ao ver o irmão de Isabela brincando na rua, Eduardo se aproximou e entrou na brincadeira de forma desajeitada. O menino riu com entusiasmo, e até Isabela não pôde evitar um sorriso. A cena revelou um lado terno de Eduardo que ela jamais imaginara existir. Isabela, ainda desconfiada, observava cada gesto. No fundo, queria acreditar, mas não podia se entregar tão facilmente. Sabia que, para confiar, precisava ter certeza de que Eduardo não desistiria diante das dificuldades. Ele, por sua vez, não recuava. Cada barreira que Isabela impunha apenas reforçava sua determinação. Pela primeira vez em sua vida, não buscava controle, mas entrega. E, aos poucos, a resistência dela começava a rachar. Em uma das conversas que tiveram, Eduardo Albuquerque tomou uma decisão difícil. Abrir o coração e revelar o passado que sempre escondera. Sentia que, se queria realmente conquistar a confiança de Isabela Duarte, precisava mostrar suas feridas. Com voz baixa, contou sobre sua infância marcada por solidão. Falou do pai ausente, da mãe severa e da pressão constante para ser perfeito. Lembrou das decepções amorosas, das traições e do peso de ter se tornado um homem desconfiado e frio. Isabela ouviu em silêncio. Cada palavra revelava um lado vulnerável que ninguém conhecia. E, à medida que ele falava, percebia que a arrogância de Eduardo era, na verdade, uma armadura para esconder a dor. O momento mais emocionante foi quando Eduardo confessou o peso da solidão. O que adianta ter tudo, se no fim não tenho nada que aqueça meu coração? Lágrimas discretas surgiram em seus olhos. Era um homem acostumado a vencer em tudo, mas derrotado pelo vazio da própria alma. Isabela sentiu-se tocada. Reconheceu nele a mesma dor que também conhecia. A perda, a rejeição, a luta para sobreviver em um mundo duro. Essa revelação aproximou-os ainda mais, como se suas cicatrizes se reconhecessem. Embora ainda cautelosa, Isabela começou a enxergar Eduardo sob uma nova luz. Não como um milionário inalcançável, mas como um homem humano, ferido e em busca de redenção. Para Eduardo, compartilhar seu passado foi libertador. Pela primeira vez, não temia ser julgado. Nos olhos de Isabela, encontrou compreensão, algo mais valioso que qualquer fortuna. Apesar da aproximação de Eduardo Albuquerque, Isabela Duarte jamais deixou que sua essência fosse apagada. Continuava cuidando da mãe doente, protegendo o irmão mais novo e cumprindo seus trabalhos com a mesma dedicação. Sua identidade não estava em luxos ou aparências, mas em sua dignidade. Eduardo, acostumado a ver pessoas se curvarem diante de sua riqueza, observava com surpresa aquela jovem que não buscava nada dele além de respeito. Isabela não aceitava favores fáceis nem se deixava seduzir por promessas. Sua força era sua própria simplicidade. Quando percebia algo que a incomodava, não hesitava em confrontá-lo. Não fazia isso com grosseria, mas com firmeza. Para Eduardo, que sempre viveu cercado de bajulação,
era ao mesmo tempo um choque e uma admiração sem precedentes. Nas noites em que se sentia exausta, Isabela ainda encontrava forças para sorrir e manter a esperança. Era resiliente, capaz de transformar dor em fé, e essa luz interior inspirava não apenas sua família, mas também o próprio Eduardo. Ele, cada vez mais, percebia que sua riqueza não tinha o menor valor diante da grandeza daquela mulher. A verdadeira força estava na dignidade que ela carregava, e era isso que o fazia sentir-se pequeno diante dela, e, paradoxalmente, mais humano. Isabela mostrava, dia após dia, que não precisava dele para sobreviver, e Eduardo entendia, enfim, que só teria lugar em sua vida se fosse por amor verdadeiro. Com o tempo, a ligação entre Isabela Duarte e Eduardo Albuquerque se tornava cada vez mais forte. Mas junto com os sentimentos vinha também o peso da escolha. Ambos sabiam que estavam diante de uma encruzilhada: arriscar-se ao amor ou recuar para proteger-se. Isabela ainda carregava a ferida da festa. Por mais que visse sinais de mudança em Eduardo, temia que tudo não passasse de um capricho. O medo de sofrer de novo a paralisava. Eduardo também enfrentava seus fantasmas. Pela primeira vez, sentia-se vulnerável. Abrir o coração para Isabela significava deixar cair a armadura que usara por anos. Era arriscado, mas ele já sabia que não suportaria viver sem tentar. As diferenças sociais eram outro peso. Ele, o milionário cercado de julgamentos. Ela, a jovem humilde, sempre alvo de preconceito. A sociedade certamente não aceitaria facilmente sua união. Numa noite silenciosa, ao caminharem juntos, Eduardo tomou coragem. Parou diante dela, olhou-a nos olhos e disse com firmeza: Isabela, não quero mais viver escondido atrás de máscaras. Eu sinto algo verdadeiro por você. O coração dela disparou. As lágrimas ameaçaram cair, mas a razão gritava dentro de si. E se for apenas mais uma ilusão? Houve um silêncio intenso. Ambos sabiam que estavam no limite. Era hora de decidir: fugir para se proteger ou entregar-se de corpo e alma ao que estavam sentindo. O destino aguardava apenas que um deles desse o próximo passo. Decidido a provar que sua mudança era real, Eduardo Albuquerque tomou uma atitude que ninguém esperava, nem mesmo Isabela Duarte. Ele deixou de lado o terno impecável e apareceu em sua casa com roupas simples, disposto a ajudar nas tarefas mais humildes. Não trouxe flores caras nem presentes de luxo. Em vez disso, pegou baldes, varreu o chão e até tentou consertar uma cadeira antiga. Eduardo, que sempre tivera tudo à disposição, agora se abaixava para realizar trabalhos que jamais havia feito em sua vida. Isabela observava incrédula. Parte de si queria impedi-lo, mas outra parte não conseguia esconder a emoção. Ver aquele homem, antes tão arrogante, agora suando e rindo de si mesmo ao se atrapalhar com tarefas simples, foi uma cena que derreteu as últimas barreiras de seu coração. Até seu irmão mais novo, que sempre olhara Eduardo com desconfiança, acabou rindo e se aproximando dele. Pela primeira vez, enxergava não o milionário distante, mas um homem comum. Enquanto ajudava, Eduardo olhou para Isabela e disse: Estou aprendendo que o valor da vida não está no que se tem, mas no que se compartilha. Essas palavras ecoaram fundo no coração dela. Naquele momento, entendeu que ele não estava ali por orgulho ou conveniência, mas por amor. O gesto simples, mas cheio de significado, transformou a relação dos dois. Já não havia patrão e faxineira, milionário e humilde. Havia apenas duas almas dispostas a se encontrar de verdade. O gesto de Eduardo abriu caminho para algo ainda maior: o perdão. Isabela Duarte, que carregava a dor da humilhação sofrida na festa, percebeu que o homem à sua frente não era o mesmo. Havia sinceridade em seus olhos, uma verdade impossível de ignorar. Em uma conversa ao entardecer, Isabela finalmente colocou para fora tudo o que guardava. Contou-lhe o quanto havia sofrido, o quanto suas palavras duras a haviam ferido diante de todos. Sua voz tremia, mas não se calava. Precisava que ele soubesse. Eduardo ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, Isabela esperava justificativas, mas recebeu apenas 3 palavras ditas com emoção. Me perdoe, Isabela. Não havia arrogância em sua voz, apenas vulnerabilidade. Pela primeira vez, Eduardo não buscava ter razão, mas uma segunda chance. As lágrimas brotaram dos olhos de Isabela. O perdão não foi imediato, mas algo dentro dela se quebrou. A muralha de dor começou a ruir. Entendeu que não se tratava de esquecer o passado, mas de recomeçar com um novo olhar. Eduardo também perdoou a si mesmo. Pela primeira vez em anos, deixou de carregar o peso de suas falhas e se permitiu acreditar que podia mudar.
Aquela troca de vulnerabilidade e perdão abriu espaço para um amor mais forte, construído não em ilusões, mas em verdade e coragem. O preconceito da sociedade ainda seria um desafio, mas diante do que sentiam, esse obstáculo parecia pequeno. Com lágrimas e sorrisos, Isabela disse baixinho: "Talvez possamos recomeçar." E naquele instante, as últimas barreiras entre eles caíram. O tempo passou, e a relação entre Isabela Duarte e Eduardo Albuquerque floresceu como nunca imaginaram. O que começara com um mal-entendido em uma festa de luxo tornou-se uma história de transformação, coragem e amor verdadeiro. Já não eram mais a faxineira humilde e o milionário frio. Agora eram apenas dois corações que haviam escolhido se encontrar além das aparências. Eduardo, antes prisioneiro de sua arrogância, encontrara liberdade nos braços de Isabela. Descobrira que riqueza verdadeira não estava nos cofres, mas no brilho do amor compartilhado. Isabela, antes marcada pela invisibilidade, descobrira que sua dignidade sempre foi seu maior tesouro. Ela não precisou mudar quem era para ser amada. Foi justamente sua essência que conquistou Eduardo. Em uma noite especial, sem luxo excessivo, Eduardo a surpreendeu com um jantar íntimo, iluminado apenas por velas. Segurando sua mão, declarou: "Não quero mais viver um só dia sem você ao meu lado." Isabela sorriu emocionada. O perdão e a superação haviam transformado ambos, e agora estavam prontos para construir uma nova vida juntos. Não seria fácil. A sociedade ainda julgaria, mas eles já não se importavam. Tinham aprendido que a opinião dos outros não define o valor de um amor. Naquele instante, enquanto caminhavam de mãos dadas, Eduardo e Isabela provaram que as aparências podem enganar, mas o amor verdadeiro revela o que existe de mais puro e profundo. Foi assim que dois mundos opostos, em choque e conflito, deram lugar a um só caminho: o da coragem de amar além de todas as barreiras.